A vida, muitas vezes, parece um turbilhão. Tarefas, compromissos, responsabilidades. Tudo se agita em um ritmo frenético, deixando-nos muitas vezes em um estado de constante correria. Sentimos o peso da rotina, o cansaço físico e emocional, e a sensação de estarmos perdidos em um labirinto sem saída. Percebemos que algo está faltando, um fio condutor que nos guie para um sentido mais profundo, uma conexão mais autêntica conosco mesmos e com o universo que nos cerca. Talvez você se reconheça nessa descrição. Talvez você tenha se sentido assim, preso em um ciclo repetitivo, sem encontrar o caminho para a paz interior e a clareza de propósito. Mas e se eu te dissesse que uma pequena mudança em sua rotina, algo simples e acessível, pode ser a chave para acordar sua alma e revelar seu caminho? Não estamos falando de grandes sacrifícios ou transformações radicais, mas de um despertar sutil, uma sutil mudança de perspectiva, um olhar mais atento para os detalhes, para os momentos que passam despercebidos. Imagine um leve toque de serenidade em meio ao caos, um respiro profundo em meio à correria. Imagine a possibilidade de encontrar clareza e propósito no dia a dia, mesmo em meio às pressões e às tarefas. A jornada que te proponho hoje não é um atalho para a iluminação, mas um convite para se conectar com a sua própria essência. É um mergulho no silêncio interior, uma busca pelo equilíbrio entre o ritmo acelerado da vida moderna e a paz profunda que reside em seu interior. É um convite para observar, com atenção e compaixão, as nuances da sua própria experiência, para reconhecer as emoções, os pensamentos e as sensações que permeiam seu dia a dia. Aprenderemos a identificar os padrões repetitivos que te impedem de avançar, a reconhecer os sinais que seu corpo e sua alma te enviam, e a cultivar uma relação mais profunda com o presente. Se você busca um caminho para a autodescoberta, para uma vida mais plena e significativa, este vídeo é para você. Se você se sente perdido, desgastado e ansioso, este é o primeiro passo para encontrar a sua paz interior. É uma oportunidade de olhar para dentro, de encontrar a sua verdade, com isso, se conectar com o seu propósito. Prepare-se para uma jornada introspectiva, onde a busca pela clareza e o despertar da alma serão os nossos principais companheiros. Prepare-se para uma experiência que vai transformar a maneira como você percebe a sua jornada e a sua vida. Seja bem-vindo a esta jornada. Inscreva-se agora no canal e junte-se a nós. Entretanto, essa jornada interior não acontece no vácuo. Ela se manifesta nas nuances do cotidiano, nas pequenas escolhas que fazemos a cada instante. Imagine uma flor que precisa de sol, água e nutrientes para florescer. A nossa alma, assim como a flor, necessita de um ambiente fértil para se desenvolver plenamente. Esse ambiente é construído por nossas ações, pensamentos e emoções. Agora, considere como isso se aplica quando você enfrenta desafios diários. Um colega de trabalho que te critica, um prazo apertado no seu emprego, uma discussão com um ente querido, essas situações, aparentemente adversas, podem ser oportunidades de crescimento. Em vez de se apegar ao desconforto ou à frustração, procure a lição escondida por trás da aparente adversidade. Talvez a crítica esconda um medo de vulnerabilidade no outro. Talvez o prazo apertado revele a necessidade de melhor organizar seus processos. E, em meio à discussão, talvez exista uma necessidade não atendida de comunicação ou compreensão. Agora, considere como isso se aplica quando você se encontra em uma conversa com alguém. Em vez de apenas esperar sua vez de falar, procure realmente ouvir o que o outro tem a dizer. Não apenas as palavras, mas também o tom de voz, as pausas e as expressões faciais. Perceba como essa escuta atenta pode desvendar nuances que, de outra forma, passariam despercebidas. Essa capacidade de ouvir com atenção não se limita às interações sociais. Ela também se estende à observação do mundo ao seu redor. Observe o movimento das folhas ao vento, o canto dos pássaros, o murmúrio do rio. Cada detalhe carrega uma mensagem, uma história a ser descoberta. Como um arqueólogo, você se torna capaz de desenterrar os significados ocultos por trás das aparências superficiais. E, assim, você se conecta com uma realidade mais profunda, mais rica e mais significativa. Um exemplo, ao ouvir atentamente as palavras de um amigo em sofrimento, você não apenas entende suas queixas, mas também percebe o desespero por trás delas. Por outro lado, a prática da autoobservação profunda é fundamental para a jornada interior. Imagine-se como um astrônomo, observando as estrelas e os planetas, tentando decifrar seus mistérios.
A autoobservação, nesse caso, é a capacidade de observar seus próprios pensamentos, emoções e comportamentos sem julgamento. Observe como seus padrões se repetem, como suas reações são desencadeadas. Essa observação, sem julgamento, permite o entendimento, o crescimento e a transformação. Um exemplo. Você percebe que se sente ansioso antes das apresentações. Por meio da autoobservação, você pode identificar os gatilhos que desencadeiam essa ansiedade. Talvez seja o medo do julgamento, talvez seja o medo do fracasso. Ao entender a origem dessa emoção, você pode começar a construir estratégias para lidar com essa ansiedade. Ao perceber as raízes dos seus medos, você pode criar um caminho para a cura e a libertação. Ao observar, sem julgar, você identifica os padrões e compreende suas origens. Além disso, a prática da meditação, em suas diversas formas, pode ser uma ferramenta poderosa para acalmar a mente e cultivar a presença. Imagine-a como um rio, inicialmente turbulento, cheio de redemoinhos e correntes fortes. A meditação, gradualmente, acalma as águas, permitindo que a corrente flua suavemente, revelando a beleza da paisagem subjacente. Agora, considere como isso se aplica quando você se sente sobrecarregado por uma situação difícil. Em vez de se deixar levar pela onda de pensamentos e emoções, você pode usar a meditação para ancorar-se no presente, observando os pensamentos sem se identificar com eles. Diferentemente de uma simples distração, a meditação aqui é uma ferramenta para cultivar a observação imparcial. É um treinamento para a sua mente, que se torna mais hábil em distinguir entre o pensamento e a experiência. Imagine-se como um pintor, observando uma paisagem. Ele não se perde nos detalhes, ele os observa, os absorve, então, os traduz em cores e formas em sua tela. A meditação permite essa observação atenta, sem julgamentos, dos pensamentos e das emoções que surgem. Por outro lado, a prática da escuta interior, uma forma de introspecção silenciosa, é essencial para acessar a sabedoria interior. É como se você estivesse ouvindo o eco de suas próprias respostas, as mensagens sutis que seu subconsciente tenta transmitir. Imagine-se como um detetive, seguindo pistas sutis em um labirinto. Cada pensamento, cada sentimento, cada lembrança é uma pista que o leva mais perto da solução. Ao prestar atenção a esses sussurros internos, você descobre padrões, conflitos e soluções que podem estar ocultos em suas camadas mais profundas. Agora, considere como essa escuta interior se manifesta em situações de tomada de decisão. Outro aspecto fundamental é o exercício da autoindulgência. Às vezes, nos esforçamos demais, buscando perfeição e esquecendo de nos perdoar pelos erros. Essa prática, no entanto, não é sinônimo de acomodação, trata-se de um ato de autocuidado, de reconhecer que os tropeços fazem parte da jornada. É como se você estivesse plantando uma semente, sabendo que ela precisará de tempo, paciência e cuidados para crescer. Não se trata de ignorar os desafios, mas de lidar com eles com mais compaixão e tolerância consigo mesmo. Essa autoindulgência alimenta a resiliência, o autoconhecimento e a capacidade de perdoar-se. Por exemplo, ao enfrentar um erro profissional, você não se autoflagelará, você o reconhece, aprende com ele e prossegue com mais sabedoria. Além disso, a prática da autocompreensão profunda é fundamental para a jornada interior. Imagine-se como um artista observando uma tela em branco. Não há imagem pré-concebida, apenas a possibilidade de criar algo novo e único. Da mesma forma, a autocompreensão é a capacidade de se observar sem filtros, sem expectativas, sem julgamentos. É desvendar as camadas ocultas de suas crenças, desejos, medos e motivações. Observe como seus padrões de pensamento e comportamento se manifestam em suas escolhas diárias. Agora, considere como isso se aplica quando você se depara com situações de conflito. Em vez de reagir automaticamente, você pode usar a autocompreensão para entender as origens de suas emoções e reações. Compreender os gatilhos que levam à irritação, à frustração ou ao medo é o primeiro passo para lidar com essas emoções de forma mais construtiva e consciente. Um exemplo. Se você percebe que tem dificuldade em dizer não a pedidos excessivos, a autocompreensão pode revelar o medo da rejeição ou a necessidade de agradar os outros. Descobrindo a raiz, você pode desenvolver técnicas para lidar com essas situações de forma mais assertiva. Em contraponto, a prática da gentileza consigo mesmo é um pilar fundamental para essa jornada. Imagine-se como um jardineiro que cuida de suas plantas com carinho. Ele não as rega apenas com água, mas também com afeto, reconhecimento e respeito. Da mesma forma,
A gentileza consigo mesmo implica em tratar-se com consideração, empatia e compaixão, especialmente em momentos de dificuldade. Reconhecer seus esforços, mesmo que imperfeitos, e celebrar seus sucessos, por menores que sejam, é crucial para nutrir a autoconfiança e o amor próprio. Por exemplo, se você comete um erro no trabalho, em vez de se auto-repreender severamente, pratique a auto-bondade. Reconheça que todos erramos e que você está aprendendo e evoluindo. Essa abordagem permite a aceitação e o aprendizado, sem a necessidade de autoflagelação. A gentileza consigo mesmo permite que você se veja como um ser em constante evolução, em constante aprendizado e transformação, em vez de uma entidade estática e imutável. Cultivar a resiliência, portanto, é como construir uma fortaleza interior, tijolo por tijolo. Cada pequena ação de cuidado consigo mesmo, cada escolha consciente, é um tijolo que reforça as paredes dessa fortaleza. Agora, considere como isso se aplica quando você enfrenta momentos de fracasso ou decepção. Em vez de se afundar na autorrecriminação, visualize esses momentos como oportunidades de aprimoramento. Imagine uma árvore que, em meio a um temporal, se curva, mas não quebra. Suas raízes se aprofundam no solo, buscando sustentação e força. Essa adaptação, essa capacidade de se moldar às circunstâncias, é a resiliência em ação. Analogamente, quando você encontra um obstáculo, em vez de se deixar abater, permita-se se ajustar, se adaptar, se fortalecer. Outro aspecto crucial é a capacidade de discernir entre o que está sob seu controle e o que não está. É como separar o grão do joio, identificando o que você pode influenciar e o que deve ser aceito como parte da jornada. Essa compreensão evita a frustração e a energia gasta em preocupações desnecessárias. Por exemplo, se você enfrenta um prazo apertado no trabalho, você não se preocupará com as intempéries que não pode controlar, mas se concentrará em otimizar suas estratégias de trabalho, buscando eficiência e organização. Esta é a base da resiliência. Você assume o controle do que pode controlar e aceita o que não está ao seu alcance. Consequentemente, a aceitação da impermanência é uma chave fundamental para essa fortaleza. A vida é um fluxo constante, um rio que flui incessantemente. Aprender a fluir com ele, a aceitar que as coisas mudam, e que a mudança é inerente à jornada, é um passo essencial para minimizar o sofrimento. Isso não significa passividade, mas a capacidade de se adaptar, de se ajustar, de aprender e de crescer. Imagine um barco navegando em um oceano implacável. O barco que resiste às tempestades não é o que ignora as ondas, mas o que aprende a navegar com elas, a se ajustar ao curso da água. Da mesma forma, em meio às adversidades, a resiliência se manifesta em nossa capacidade de nos adaptar, de mudar e de encontrar novos caminhos. Em última análise, a resiliência não é a ausência de problemas, mas a capacidade de atravessá-los com força e determinação. Além disso, a prática da autoaceitação, um pilar fundamental da jornada interior, vai muito além de um simples exercício de autocompaixão. É uma profunda compreensão de que a sua jornada é única, moldada por experiências, aprendizados e imperfeições. Cada cicatriz, cada erro, cada tropeço, é um testemunho da sua resiliência, da sua capacidade de adaptação e de sua transformação. Agora, considere como isso se aplica quando você busca novos desafios. Será mais fácil encarar os obstáculos se você reconhecer que suas limitações, assim como suas forças, são parte integrante de quem você é. Imagine um artista que pinta um quadro. As pinceladas podem ser imperfeitas, as cores podem não se harmonizar perfeitamente à primeira vista. Mas, ao longo das etapas, o artista percebe que cada pincelada, cada escolha de cor, contribui para a obra final. Da mesma forma, cada escolha, cada ação, cada pensamento, mesmo aqueles que parecem errôneos, formam a sua narrativa única. Aceitar isso não significa resignar-se, mas sim abraçar a jornada com todas as suas complexidades, suas nuances e seus desafios. Outro aspecto essencial é a prática da flexibilidade. Ela não é sinônimo de fraqueza, mas de adaptação, de capacidade de se moldar às mudanças. Imagine uma planta que precisa se adaptar à sazonalidade. Ela se curva com o vento, se alonga em busca do sol, se protege contra as tempestades. Da mesma forma, você precisa desenvolver a capacidade de se ajustar às circunstâncias, de se moldar aos imprevistos da vida. Agora, considere como isso se aplica quando você precisa lidar com mudanças repentinas em seus planos. Em vez de se apegar à estrutura pré-estabelecida, permita-se fluir, adaptar-se e encontrar novas maneiras de alcançar seus objetivos.
Essa flexibilidade, nesse sentido, não é um sinal de fraqueza, mas sim de força, de inteligência emocional e de capacidade de resolução de problemas. Ela te permite navegar pelo turbilhão da vida com mais leveza e serenidade. Enfim, a prática da autoconfiança não é uma qualidade inata, mas uma habilidade que pode ser cultivada com o tempo. Ela se desenvolve a partir da experiência, da perseverança e da capacidade de aprender com os erros. Imagine um pequeno pássaro aprendendo a voar. Ele tropeça, cai, mas, aos poucos, adquire a destreza e a confiança necessárias para dominar o céu. Da mesma forma, você precisa cultivar a autoconfiança por meio de pequenas conquistas diárias, reconhecendo seus avanços, por menores que sejam. Além disso, a prática da escuta interior, uma forma de introspecção silenciosa, é essencial para acessar a sabedoria interior. É como se você estivesse ouvindo o eco de suas próprias respostas, as mensagens sutis que seu subconsciente tenta transmitir. Imagine-se como um detetive, seguindo pistas sutis em um labirinto. Cada pensamento, cada sentimento, cada lembrança é uma pista que o leva mais perto da solução. Ao prestar atenção a esses sussurros internos, você descobre padrões, conflitos e soluções que podem estar ocultos em suas camadas mais profundas. Agora, considere como essa escuta interior se manifesta em situações de tomada de decisão. Ao se deparar com uma escolha importante, em vez de se deixar levar pelas pressões externas ou pelos desejos imediatos, você pode se conectar com essa voz interior. Nesse momento, a escuta atenta se torna um guia, um farol que ilumina o caminho mais alinhado com seu bem-estar e propósito. Um exemplo concreto. Imagine que você precisa decidir entre 2 empregos. Um oferece estabilidade financeira, o outro, um desafio profissional estimulante. A escuta interior, nesse caso, pode revelar se você valoriza mais segurança ou crescimento pessoal. Essa compreensão permite que você tome uma decisão mais alinhada com seus valores mais profundos, e não apenas com as circunstâncias imediatas. Consequentemente, a capacidade de identificar e confrontar suas crenças limitantes é um elemento fundamental. Elas são como fios invisíveis, tecendo uma teia que limita seu potencial. Como um jardineiro que remove ervas daninhas, você deve identificar e abordar essas crenças que impedem seu crescimento. Imagine que você acredita que não é capaz de liderar uma equipe. Essa crença limitante pode se manifestar em comportamentos como evitar assumir responsabilidades ou se subestimar. Mas, ao reconhecer essa crença, você pode questioná-la, buscar exemplos de liderança em sua vida, e começar a desafiar esse padrão negativo. Reconhecer e confrontar essas crenças é um passo importante para a transformação pessoal. Outra faceta relevante é a prática da autoexpansão, que não se limita a adquirir novos conhecimentos, mas também a abrir espaço para novas experiências. É como se você estivesse expandindo as fronteiras de seu jardim, plantando novas flores, explorando novos caminhos. Essa abertura à novidade e à descoberta amplia sua perspectiva, enriquecendo suas experiências e conectando-o a novas possibilidades. Por exemplo, se você sempre se manteve em uma zona de conforto profissional, considere a possibilidade de se aventurar em um novo campo, mesmo que isso signifique assumir riscos. Essa autoexpansão pode levar a oportunidades imprevistas e a um crescimento pessoal ainda mais profundo. Além disso, a prática da autoobservação atenta, sem julgamento, é um passo fundamental nesse caminho. Ela vai além da simples análise de comportamentos, trata-se de uma observação profunda e imparcial de seus próprios padrões de pensamento, emoção e reação. É como se você fosse um cientista observando um fenômeno natural, registrando dados sem interferir no processo. Nesse processo, você busca entender as raízes de seus comportamentos, identificando gatilhos e padrões recorrentes. Agora, considere como isso se aplica quando você se encontra em situações de conflito. Em vez de reagir impulsivamente, você observa as emoções e pensamentos que surgem, sem julgamento. É como um observador externo, reconhecendo a presença da emoção sem se identificar com ela. Um exemplo: imagine que um colega de trabalho critica seu trabalho. Em vez de se defender ou se irritar imediatamente, você observa a sua reação, reconhecendo o medo do julgamento ou a insegurança por trás dela. Essa observação atenta, sem julgamento, permite que você respire fundo e responda de forma mais construtiva e menos reativa. Outro aspecto vital é a capacidade de cultivar a empatia. Imagine-se como um eco, capaz de refletir as emoções e as experiências dos outros. Não apenas compreendendo suas palavras, mas também os sentimentos que as permeiam.
Isso não significa concordar cegamente com tudo, mas sim entender o contexto e a perspectiva do outro. Essa empatia permite que você se conecte de forma mais profunda com as pessoas ao seu redor, ampliando suas relações e promovendo uma comunicação mais assertiva. Por exemplo, ao se deparar com um amigo em sofrimento, você não se limita a ouvir suas palavras, você sente a dor, a angústia e o desespero por trás delas. Compreendendo essa experiência interna, você pode oferecer apoio e conforto de forma mais eficaz, demonstrando verdadeira compreensão e cuidado. Essa capacidade de se colocar no lugar do outro é fundamental para cultivar relacionamentos mais saudáveis e significativos. Finalmente, a prática da autoaceitação envolve um profundo respeito por sua trajetória individual. Reconhecer que seu passado moldou quem você é, sem se apegar a erros ou arrependimentos, é uma forma de se libertar de padrões negativos e criar espaço para o crescimento. É como se você estivesse limpando o caminho, removendo obstáculos que te impedem de avançar. Essa autoaceitação permite que você se veja como um ser em constante evolução, cheio de potencial e capacidade de aprender e se transformar. Ao contemplarmos as nuances da jornada interior, percebemos que a busca por autoconhecimento não é um destino final, mas um processo contínuo, uma dança constante entre introspecção e ação. As diversas práticas que exploramos, da meditação à autoobservação, da empatia à resiliência, não são compartimentos distantes, mas fios entrelaçados que tecem uma rica tapeçaria de compreensão. Assim como as cores de uma aquarela se fundem em um único quadro, esses elementos convergem para criar uma imagem mais completa de você mesmo, um retrato vivo de sua jornada. Essa jornada, em si, se revela como um rio caudaloso, com suas águas ora calmas, ora agitadas, mas sempre em movimento. A compreensão de suas crenças limitantes, assim como a aceitação das imperfeições, são como pedras preciosas que, ao longo do rio, se unem para formar um leito mais estável e seguro. A sua jornada, portanto, não é um caminho linear, mas sim uma experiência multifacetada, um labirinto com múltiplos caminhos que o levam a descobertas imprevisíveis. Refletindo sobre esta jornada até aqui, você percebe que cada escolha, cada decisão, cada ação, contribui para a paisagem interna que se revela. O caminho não é pavimentado, mas sim moldado por suas próprias escolhas, por suas próprias experiências, e por sua própria jornada única. A resiliência, a empatia, a autoobservação, tudo se entrelaça, formando uma rede de apoio para enfrentar os desafios e celebrar os triunfos. Como uma árvore frondosa, suas raízes profundas se estendem, buscando sustentação, enquanto seus galhos se estendem, encontrando a luz do sol. A sua capacidade de se adaptar, de se moldar às circunstâncias, e de se expandir, como uma planta crescendo em um solo fértil, torna-se a força motriz dessa jornada. É nesse processo contínuo de autodescoberta que você encontra a sua verdade, a sua essência e a sua voz interior. A chave, portanto, não está em encontrar respostas prontas, mas em aprender a ouvir as perguntas, a se conectar com o próprio processo de descoberta. E, agora, com essa compreensão mais profunda, você se prepara para o próximo passo, para a próxima etapa dessa jornada. A jornada interior, como um rio serpenteando por vales e montanhas, não tem um ponto final definido, mas sim uma corrente contínua de descobertas e transformações. Não é um destino a ser alcançado, mas um estado a ser cultivado, um modo de viver. Ao longo de suas águas, você encontrou reflexos da sua própria essência, percebeu as nuances do seu ser, e percebeu como pequenas mudanças em sua rotina podem despertar algo poderoso dentro de você. O despertar da alma, nesse contexto, não é um evento isolado, mas um processo gradual, um convite à autodescoberta que se manifesta em cada instante. Agora, imagine-se não como um viajante em busca de um tesouro, mas como um artista pintando um quadro, cada pincelada revelando uma nova camada de sua própria obra-prima. Cada passo, cada reflexão, cada ato de compaixão, é uma pincelada, uma cor que adiciona riqueza e profundidade ao seu retrato interior. A jornada continua, e a verdadeira arte está em viver cada momento com consciência, com presença e com amor a si mesmo. O caminho não é linear, mas sinuoso, como um rio que se adapta ao terreno, encontrando novos caminhos, e revelando novas belezas a cada curva. Em essência, a mensagem que permeou essa jornada se resume a uma única verdade: o despertar da alma não é um evento distante, mas uma possibilidade presente em cada respiração, em cada pensamento, em cada interação. O universo, em sua infinita sabedoria, nos apresenta o caminho através de nossas experiências diárias.
O que descobrimos é que a transformação acontece não na busca por respostas, mas no ato de fazer as perguntas certas, no ato de ouvir o eco das nossas próprias vozes interiores. A jornada, em última análise, é uma ode à autodescoberta, à aceitação, à resiliência e à flexibilidade. A partir de agora, a verdadeira prática começa. Não como um ritual a ser seguido, mas como um estilo de vida a ser abraçado. Leve consigo a sabedoria e a compreensão que você cultivou ao longo dessa jornada. Contemple a sua jornada com gratidão, reconhecendo que cada instante é uma oportunidade para o crescimento e a transformação. Observe o mundo ao seu redor com novos olhos, com uma mente mais atenta e um coração mais compassivo. E, acima de tudo, lembre-se, a jornada interior é sua, e a sua jornada começa agora.